A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos a todos boa sessão. Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro, de regresso ao vosso convívio após umas retemperadoras férias. Iniciamos esta tarde a 11ª temporada deste ciclo de conversas com escritores, promovido desde a primeira hora pela Porto Editora, imbuídos do mesmo entusiasmo, ou seja, tentar proporcionar em cada sessão momentos de partilha entre vocês, leitores e autores cimeiros da nossa literatura e não só. Esta sessão marca também, além de ser o reinício da temporada, marca também o retomar de um modelo de interatividade que era tão do vosso agrado e que, devido às circunstâncias da pandemia, fomos forçados a interromper durante pouco mais de 2 anos. Ou seja, a capacidade de vocês também colocarem questões aos nossos convidados. E o modelo é muito simples. Quem quiser colocar alguma pergunta, quer a qualquer um dos convidados, basta que chame um dos nossos assistentes, que estão em cada uma das coxias, e depois ser-vos-á fornecido papel e caneta para colocarem a questão e depois entregam, e eu terei todo o gosto em ler essa mesma pergunta. Portanto, quando quiserem, podem colocar a questão que desejarem. Esta é uma sessão que, ao cabo de 90 edições, prova que no Porto de Encontro estamos sempre empenhados em criar modelos diferentes. E a prova disso é que 2 dos 3 convidados, 2 dos 3 protagonistas desta sessão estão em absoluta estreia. A começar pelo nosso convidado especial, o jornalista e comentador João Goberne, leitor muito atento, que terá o prazer que estará à conversa connosco lá para diante da sessão. Portanto, será uma estreia absoluta. Pelo contrário, quem está aqui várias vezes, e é sempre um enorme prazer recebê-lo, é o ator e encenador António Durães. Irá ler excertos em 3 momentos distintos do livro em destaque esta tarde, intitulado Arquibaldo. E é precisamente esse o livro que marca o regresso do nosso convidado, Carlos T., aos romances, 23 anos depois de uma estreia com o bem-sucedido O Voo Melancólico do Melro. A sua obra, como bem sabemos, é muito variada, antes de mais familiarizada pelas icónicas, pelas emblemáticas letras de músicas, algumas que fazem parte do cancioneiro português, trauteadas por toda a gente de diferentes gerações, mas na verdade a sua escrita é muito mais, diria, polifónica e atravessa vários outros géneros, como o teatro, o conto, também a poesia. Acima de tudo é a paixão pela escrita que o move, e esse será, sem dúvida, um dos motes da nossa conversa. Sem mais demoras, uma salva de palmas, por favor. Carlos T. Muito bom. Então, Carlos T. está totalmente em casa. Quando vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, o que é que vê? O que é que costuma ver? O que é que chama a sua atenção, em primeiro lugar? Eu já não vejo nada especial porque eu saio nas devesas. Já para no médio. Portanto, isso era quando eu morava no Porto, é que fazia essa viagem. Sim. Portanto, mas era uma visão bastante emblemática e que nos remete sempre para as origens, pelo menos para as minhas origens no Porto, naquela zona. E ao escrever essa canção, tentei captar uma espécie de essência qualquer. Os velhos casarios hoje é que são em menor número, não é? Sim, como é que vê essa transformação da cidade? Sim, os velhos casarios basicamente estão reconvertidos e transformados em longa duração, os aluguéis de longa duração. Mas eu não tenho nada contra isso, quer dizer, acho que é bom recuperar isso, manter a alma da cidade, sendo que a alma tem a ver mais com o povo, com isso, mas se mantivemos pelo menos a capa, já não é mal todo, porque a cidade estava bastante decadente e há alguma coisa que se aguenta, apesar de tudo. Mas entre o deve e o ver, os chamados prós e contras, portanto, coloca-se claramente do lado prefere ver, digamos assim, o copo meio cheio em vez de copo meio vazio. Ou seja, os inconvenientes trazidos por
por essa febre turística e recuperação imobiliária, têm desvantagens também, como bem sabemos, mas o Carlos prefere focar-se no lado positivo. Sem dúvida. Eu sou uma pessoa já um bocado antiga e eu sou de um tempo em que ver um estrangeiro no Porto era assim uma raridade, era uma coisa única. De maneira que eu nunca pensei, de facto, ver o Porto transformar-se numa espécie de vedeta. Não sei o que é que atrai tanta gente e isso não é muito importante. O que é importante é que, de facto, haja pessoas a chegar. Nunca pensei que isto viesse a acontecer e isso, para mim, é um lado que eu gosto, é um lado positivo. O que é que leva estas pessoas a interessar-se por esta velha cidade? Isso, a não ser também um efeito, o que é que leva as pessoas a interessar-se por este país, de facto, que isto é um efeito do país todo, porque tem a ver um bocado com a nossa mudança de vida, o nosso modo de olhar para o futuro, tem a ver com os nossos últimos 50 anos de vida, a nossa mudança, a nossa integração, finalmente, no mundo. E o Porto tem o seu lugar, a sua especificidade, e eu acho isso ótimo. Mas durante muito tempo associava-se, talvez de forma errada ou redutora, o Porto a um lado cinzento, não, o cinzentismo. Essa foi uma das razões que o levou também a evadir-se mentalmente, a procurar o escape, viagens mentais através da escrita, da música. O facto de, à sua volta, o panorama ser algo bizonho, cinzento, fez com que se refugiasse um bocadinho nas artes ou não necessariamente? Não necessariamente. Acho que tem a ver, o refúgio nas artes tem mais a ver com a pequenez do lugar, o não haver sítio para ir, o não comunicar com o exterior. Não é? Eu, antes de 25 de Abril, para mim, a grande janela com o exterior eram as canções dos grupos americanos, ingleses. Elas eram pequenas janelas abertas sobre um certo mundo que eu imaginava muito cosmopolita e que de facto era. E havia um bocado aquela cena esse sim era um cinzentismo muito maior do que o próprio cinzentismo da cidade, que era um cinzentismo do país, de uma geração, de várias gerações condenadas a ter que partir, uns para a imigração, outros para a guerra colonial, e esse era um cinzentismo absolutamente inultrapassável. Mas ao contrário de muitos dos seus amigos, o Carlos preferiu sempre, optou por ficar, não emigrar. Quais as razões que o levaram a resistir um bocadinho a essa ideia de fuga e de procurar novas realidades? Eu sempre tive essa ideia de fuga, mas aconteceu um acontecimento coletivo na nossa vida chamado 25 de Abril e que me pôs, de algum modo, ressintonizado com o país, não é? Porque eu era um bocado aquele tipo de adolescente que tinha um bocado de vergonha de ser português, que eu não digo a ninguém e tal. Tinha um bocado aquela sensação... Até no consumo de livros e música, procurava sobretudo modelos estrangeiros? Sobretudo modelos estrangeiros. Eu achava que tudo que vinha daqui era uma espécie de acidente, era qualquer coisa de... Ter nascido aqui é uma espécie de acidente. Se logo que eu puder, vou dar o salto para um sítio onde se seja mais feliz, onde haja outro tipo de liberdades. E isso depois aconteceu essa coisa. Ter 18 anos e acontecer uma revolução é um luxo absoluto. E isso depois reformulou toda a minha vida, no sentido de olhar para o país e dizer, não, este é o meu sítio, de facto. Agora, tudo é possível aqui, não é? Vamos finalmente poder, pelo menos, não ser melhores que os outros, mas pelo menos ser iguais. E aí, não é preciso muito falar nisso, não é? Tudo o que aconteceu nestes últimos anos são o reflexo do lugar onde chegamos. E eu tive muita sorte em estar no centro. Uma pequena parte do centro. Claro. Acha que muitas vezes, e por um lado é bom porque somos exigentes, mas tendemos a esquecermos de onde viemos, ou seja, que há poucas décadas, 4, 5 décadas, o país ainda estava num estado de desenvolvimento muito incipiente. Tendemos a esquecer disso demasiadas vezes? Sim, acho que sim. Acho que esse é um dos grandes riscos que Portugal tem hoje. É a possibilidade de cair num certo novo riquismo e esquecer de onde veio. Não sei se isso irá acontecer completamente, mas há essa possibilidade. Portanto, por exemplo, na imigração, no modo como a gente lida com
com o pessoal da imigração e esquecendo que passamos 500 anos a partir. E agora, sempre que chega alguém, há sempre problemas, não felizmente pela maioria da população, mas pelos vistos há 10% de portugueses que não gostam de que isso aconteça, não é? E isso é terrível. Acho que muita gente esqueceu que andam com a mala de cartão às costas, a fugir, a tentar a sorte noutros lugares. E continuamos, em grande parte, a ser um país de imigrantes. Todos os anos há dezenas e dezenas de milhares de portugueses que são forçados também alguns, a grande parte, uma grande maioria com muitas habilitações, cursos superiores, que na falta de perspectivas têm que emigrar. Mas isso também pode-se integrar um bocado numa noção de maior cosmopolitismo. As pessoas hoje podem emigrar porque, não só por falta de oportunidades, está bem, mas também porque querem outras coisas, querem procurar outros lugares, têm essa liberdade de ir ou ficar, não é? Ao passo que no passado era uma fuga da miséria mesmo. E muitas vezes nós tendemos a esquecermos que é daí que a gente vem. O Carlos já referiu em várias entrevistas que não cresceu num ambiente onde os livros fossem algo muito à mão, não é? Não era o que havia mais em sua casa e no ambiente em seu redor. Como é que se deu essa aproximação progressiva ao mundo dos livros? Fazer perguntas, basicamente, olhar em volta, ter 15 anos, ter 16, olhar em volta e perceber há qualquer coisa que não bate certo aqui neste país. Por um lado temos um discurso oficial da grandeza, o discurso do império, e por outro lado temos o discurso da realidade que estava à nossa volta. E depois há também a questão de ser adolescente e ter aquelas dores típicas da adolescência, solidão, aquela coisa de haver um fosso de geração, por exemplo, em relação aos meus pais, que eu não era capaz de discutir absolutamente nada com os meus pais. E hoje isso, felizmente, já não é assim, não é? Mas esse lado de solidão, de procurar só perguntas com os amigos que sabiam tanto como nós, levou, pela minha parte, a procurar outro tipo de questões. E era muito provável que essas questões estivessem nos livros, não é? E foi aí que eu comecei. Só que foi um tipo de procura errática. Eu lembro perfeitamente que no início escolhia livros pelo catálogo do Círculo de Leitores e tanto podia ir dar um livro do Fernando Namora, como um livro sobre o Eichmann. Mas o que era ler qualquer coisa, tomar esse contacto com a escrita e com a leitura. E isso foi importante. Mas foi uma coisa muito, muito, muito minha. Porque até, por exemplo, entrar para uma... Eu lembro-me perfeitamente que mesmo entrar nas livrarias era como se fosse um lugar que não era meu. Não era entrar naquela coisa de vou entrar e vou ver o que é, mas... Também as livrarias da época tinham, digo eu, talvez uma austeridade que hoje não tem. Claro, não tem nada a ver. Mas não havia aquela coisa, vou entrar numa livraria e vou ver. Havia sempre alguma reserva, era como se fosse um lugar de proscrição, não é? De maneira que a venda de livros por catálogo foi uma coisa muito interessante, porque eles traziam um livro a casa com um catálogo e era possível escolher. Sim. Mas há muitas pessoas que até há poucas gerações referiam, e isso ajudou a formar muitos leitores, as famosas bibliotecas da Gulbenkian, tiveram o seu papel também? Também, eu lembro perfeitamente das bibliotecas, mas eu nunca fui capaz de ir a uma biblioteca, de facto. Porque eu nessa fase ia a biblioteca que ia lá ao meu bairro, onde eu morava, e eu nessa fase ainda lia livros com figuras. Ainda estava na fase dos cómics americanos. A fase seguinte foi quando eu tentei e consegui extirpar a imagem. Agora não quero a imagem, agora quero só mesmo. Esse salto foi complicado, porque passar do mundo de aventuras para a abstração pura da página, da escrita, foi um salto difícil, mas, como eu disse há bocado, bastante errático. Mas foi dando, porque com muita obstinação e com muita procura. Quando chega ao 25 de Abril, aí dá-se uma explosão absurda de livros, não é? Muitos deles proibidos, não é? Tudo que estava para trás e tudo que estava a sair foi muito importante, não é? Houve algum, consegue destacar algum que tenha aberto realmente os horizontes e o tenha decidido
a procurar ir mais longe, a passar para o outro lado, ou seja, da leitura também para a escrita, ou a prolongar essa paixão para a escrita? Houve algum livro em particular? Não propriamente. Eu acho que, ou pelo menos logo a seguir àquela avalanche do pós-25 de Abril, eu parava num sítio absolutamente mítico da cidade, que foi para mim uma espécie de curso universitário, foi o Café Piolho, onde circulava tudo, desde livros. Foi aí que eu ouvi falar, por exemplo, de Fernando Pessoa, que eu, nessa altura, já tinha lido o Edgar Allan Poe, mas não tinha lido Fernando Pessoa, porque o Poe era editado pelo Círculo de Leitores. Eu cheguei lá, mas não cheguei ao Fernando Pessoa. E então, de repente, chega-me ao Fernando Pessoa, com aquelas coisas todas, ao de Marília, assim, uau, isto existia, eu não sabia, ninguém me tinha informado. Mas depois, tudo muito a aparecer, coisas tão diversas. Uma das coisas que mais me impressionou na altura foi ler, por exemplo, já não me lembro como, nem quem é que me trouxe o livro nas mãos, ou fui eu que, por exemplo, simplesmente cheguei lá, que foi ler o Molloy, de Samuel Beckett, que é um livro sobre a não existência de assunto. Como é que é possível escrever um livro sobre uma personagem autista, fechada sobre si própria, e conseguir ser brilhante? Isso abanou muito, abanou bastante o meu conceito de literatura na altura, porque aquilo era o oposto, por exemplo, das coisas mais esplendorosas e com muito mais vida, tipo o realismo fantástico, as coisas do Garcia Marques, também, que eu comecei a ler também na mesma altura, e aí eu fiquei a perceber praticamente que a literatura era todo o mundo que houvesse lá dentro, mesmo quando não havia assunto. Escrever sobre o não assunto podia ser um grande livro. Portanto, eu aí fiquei muito abananado um bocado com todas as possibilidades que existiam na literatura. Vamos dar um salto no tempo até à sua escolha. Já estava a trabalhar, julgo, para o curso de Filosofia. Sim, exato. Porquê a Filosofia em concreto e não literatura ou outra área? Porque eu achava que gostava de Filosofia, mas depois percebi que gostava era de História, mas já era tarde. Já tinha acabado, entretanto, Filosofia, que eu achei sempre um bocado chato, mas foi precisamente a ler algumas coisas do curso de Filosofia. Já estava no Filosofia medieval. No Banco de Portugal na altura? Sim, estava. Sim. E aí é que eu percebi que gostava era de História. E então comecei praticamente a tirar um curso de História por mim, a ler tudo que fosse possível. E ainda hoje eu leio muita História, muitas coisas de História. A questão é inevitável. Como é que alguém tão criativo e ligado às artes foi parar ou trabalhou durante tantos anos no Banco de Portugal, algo que associamos a um cargo mais burocratizante e rotineiro? Como é que foi essa sua ligação a esse mundo? Era um trabalho, como outro qualquer, não é? Mas foi importante porque fez-lo manter atento aos escapes, precisava de um escape e as artes, a não, literatura já tinha não? esse escape desde o início. Eu trabalho desde os 14 anos, num tempo em que era considerado trabalho infantil e era proibido. Mas eu sempre mantive um bocado essa curiosidade pelas coisas, não é? Portanto, sempre soube o que era trabalhar, no sentido de levantar de manhã. Isso também me deu sempre muito tempo para pensar nas coisas, só levantar-se de manhã. Ainda hoje é um hábito que eu tenho muito útil. Portanto, o facto de trabalhar no banco ou a vender interruptores, como eu também já vendi antes de ir para o banco, ou em lâmpadas e por resistências em ferros de engomar, que são atividades que Mas o primeiro emprego foi numa oficina, creio, ou não? Isso foi no escritório de uma escritório, oficina, sim, exatamente. Onde eu trabalhava faturas e não sei o quê, recolhas de automóveis. E aí, curiosamente, conheci algumas pessoas que liam e que me aconselharam algumas coisas. Lembro-me que foi nunca me esqueci de um chefe que me pôs a ler o Henry Miller, por exemplo, logo no início, antes do 25 de Abril. Não os Sexos, mas um outro livro menos conhecido dele, mas que foi muito importante. Foi importante ter conhecido essas pessoas, não é? Mesmo dentro desses domínios, há pessoas que leem, há pessoas que estão atentas às coisas. Trabalhar é mesmo só um modo de sobreviver e é possível ter sempre um mundo paralelo. Já que tomamos a conversa, Carlos, para já é a altura de abrirmos espaço, momento para o primeiro momento da leitura, que estará a cargo do António Durães, que vai ler um excerto de Arquibaldo, o novo romance de Carlos Teu. Uma salva de palmas, por favor.
Francisco abriu a pasta de lixo eletrónico e procurou o anúncio a um ateliê do qual se lembrava pelo nome pretencioso: Centro de Olaria e Respiração Consciente, Life Mastery and Love Way. Situava-se entre uma loja de voluta e uma clínica de medicina facial, corporal, gineestética, aparatologia. A dona vestia uma jardineira largueirona. Os braços bem talhados indiciavam o labor do barro e da água, uma sensualidade anfíbia por baixo da sujidade. O rosto tinha uma beleza fatigada, mas os olhos penetrantes podiam um dobrar menos firme, a julgar pelo modo impúdico com que avaliou o casaco de antílope poído de Francisco, que lhe dava um falso ar de viajante. A oficina tinha 2 rodas de oleiro, um forno, puffs, jarrões, espanta-espíritos de ferragens, dobradiças, anilhas, tampas de garrafas, um incensário fumigando essências citrinas. Lembrava um tabernáculo de cultos domésticos. Um fundo de música eólica sugeria que, a qualquer instante, um coro pudesse entoar a fórmula Namastê. Foi pelo seu nome, Renata Kelso, que se inscreveu. Ao sair, reparou nas nuvens que formavam padrões escuros no crepúsculo, como se vários incêndios ardessem no poente. Voltou a sentir a hostilidade da zona ocidental da cidade, a necessidade de fuga, uma vaga ameaça. Tinha de falar daquilo ao doutor. Carlos, vamos à música, que é uma componente também fundamental do seu percurso. E embora já não escreva letras propriamente de canções há vários anos, reconhece... Eu continuo a escrever, não são editadas. Ok. Continuo, porque faz parte da coisa. Sim, é uma precisão importante. Mas reconhece que esse lado continua muito presente no imaginário popular. Ainda hoje chegam muitos ecos no dia-a-dia, no cotidiano, de pessoas que o identificam e que o associam a determinada letra. Claro. Como é que vive com esse contacto? Bem, são coisas boas, as pessoas lembram-se de canções que foram escritas nos últimos 40 anos. Eu fico sempre muito impressionado com o facto daquelas canções terem entrado na vida das pessoas e ainda hoje terem certas ressonâncias. Mas isso faz parte também do nosso passado, não é? Houve aquelas canções que bateram numa corda sensível qualquer num determinado tempo e o facto delas ainda muitas vezes intergeracionais, ainda estarem por aí, é ótimo. Isso também tem a ver um pouco com a... Mas mesmo gente mais nova, não é? Que ainda não era nascida na altura em que Sim, foi escrita. alguma dessa gente, isso leva-nos sempre a pensar um pouco na perenidade de algumas canções, que são pequenos episódios de literatura popular, não é? Porque é daí que elas vêm, não é? Normalmente as pessoas tendem a esquecer-se que a história da música popular, ela começa essencialmente nos iletrados, nas pessoas que escrevem canções muitas vezes de ouvido e não sei o quê, e que esse só se vai consubstanciar em coisas maiores no momento em que entra a indústria discográfica, em que as canções começam a estabelecer via rádio e via discos. E de facto isso ainda hoje, embora menos, as canções são o único pedaço de poesia que muita gente há de ter na vida, há de ter um contacto na vida. Pode nunca abrir um livro, pode nunca ler um parágrafo, nunca ler um poema de um poeta, mas há pelo menos uma vez na vida em que vão levar com uma canção inesperada, numa rádio, num sítio qualquer, e isso pode abrir... O mistério das canções é um bocado esse, e foi esse sempre o seu grande poder até hoje, embora hoje menos, não é? Porque estão-se a dissipar um pouco num fluxo muito maior do que elas, que é o audiovisual, não é? Isto que nós vivemos. Mas durante os anos 60, 50, 60, 70, 80, 90, por aí fora, as canções tiveram esse poder de muitas vezes ser o único contacto que muita gente teve com
um pedaço de poesia que às vezes uma letra acarreta consigo. Mas no seu caso particular, o que o levou a querer escrever uma canção foi em português, foi o facto de sentir que havia, de certa forma, um déficit, que não havia canções escritas em português com que se identificava? Não foi isso. Foi mesmo a necessidade de experimentar uma coisa, um formato. Porque eu já tinha escrito coisas em inglês, mas sentia-me perfeitamente idiota escrever em inglês para portugueses aqui no nosso meio. Quando eu fiz a primeira letra, a primeira canção, que foi o Chico Fininho, de algum modo aquilo foi um exercício, ao contrário, foi quase como para provar a mim mesmo, foi pelo lado mais, o lado mais sarcástico, provar como era impossível escrever coisas de rock, cenas meio blues, meio rhythm and blues, meio rock, ver como era impossível aquilo soar bem, e aquilo depois funcionou ao contrário, soava bem, criava efeitos curiosos, fazia as pessoas rir, as pessoas reconheciam-se nas personagens, e isso começou a ter efeitos. Eu lembro que ainda hoje às vezes há pessoas que acham que conheceram o Chico Fininho mesmo, que ele existiu. E dizem, não, eu vi, ele parava ali não sei onde, o meu pai disse, ok. Mas isso é ótimo, é um efeito muito interessante, não é? É um efeito da ficção, muitas vezes se interpenetra com a realidade, porque, embora eu defenda que a realidade é sempre mais forte que a ficção, portanto, devia haver muitos outros Chico Fininhos por aí, mas ao tecer-se uma coisa daquelas numa canção, aquilo ganha uma potência que de outra maneira não teria. É o poder das canções, é esse. Sentiu logo aí, depois da escrita do Chico Fininho e de todo o impacto que teve, que a sua música, que a sua vida passaria por ali? Ou não. Isso foi algo mais tarde? Não, achei que tinha sido tipo a sorte principiante. Isto vai ser o primeiro e vai ficar por aqui, mas pronto. Mas depois, bora lá, porque não? Porque havia muito aquela sensação que eu acho que existe menos na nossa vida coletiva, que é, eu estava tão em baixo que fazer qualquer coisa, não havia qualquer medo de cair, porque já estava em baixo, portanto, só havia a possibilidade portanto, não havia medo nenhum. Era aquela coisa de, o que é que pode acontecer? Nada. Portanto, bora lá em frente. Havia muito essa sensação de que tudo era possível, até escrever canções, escrever poesia, revistas, entrar em livros de poesia. É muito difícil descrever os tempos que se viviam, porque eram tempos de grande possibilidade. E não havia nada, nem ninguém que nos dissesse, amigo, tem juízo, não faças isso, isso não é para ti. Não havia isso. Havia assim, isso é do caralho, bora lá. Hoje fica tudo um bocado, pá, não sei e tal. É preciso ter alguma coragem, é preciso ter alguma arrogância até para avançar. Tornámos-nos, se calhar, mais cínicos também. Tornámos um bocadinho. Pois, talvez. Hoje, Portugal, entramos numa espécie de barca da normalidade e, pronto, as pessoas que sabem fazer coisas e querem fazer coisas têm que insistir e têm que trabalhar com o que há, sendo que há muito aquela questão de temos todas as possibilidades, só talvez não tenhamos a mesma capacidade de encantamento. Isso é um bocado aquela questão da velha, não sei quem é que falava, não sei se era Manuel Alegre, da melancolia democrática, que chatice, esta é democracia fixe, é porreiro e tal, mas, e depois? Acho que caímos um bocado nisso. E eu lembro-me perfeitamente que toda o fim da minha adolescência e o resto dos anos que vieram a seguir foram passados precisamente numa corrente altíssima de grande entusiasmo. Cada dia a pessoa levantava-se, cada dia dizia assim, que loucura é que vai acontecer hoje, mesmo indo trabalhar, mesmo fazendo aquelas coisas, que isso foram coisas que eu acho que depois acabaram por se refletir em todas as coisas que eu fiz. Mas houve evoluções positivas, por exemplo, na parte criativa que diz respeito, quando há 40 e tal anos o Carlos começou, quem escrevia letras era designado letrista, não é? Hoje é o escritor, há uma respeitabilidade muito superior, escritor de canções, ganhou-se nesse aspecto muito? Acho que não, acho que isso é mesmo uma questão de nome. Eu acho que escrever canções é, sei lá,
É como fazer um banco. Eu não sou capaz de fazer ou às vezes olho para um carpinteiro a fazer uma mesa ou um banco. Acho uma espécie de poesia, pegar um pedaço de madeira, conseguir fazer ali respeitar as esquadrias e a geometria. Acho fantástico. As canções são um bocado assim, vivem muito da carpintaria, daquilo que se desenvolve. Depois pode haver a questão do talento, sim, é verdade. Mas em cada canção que eu faço, estão todos os discos que eu ouvi. Todos. Eu não sei dizer exatamente quais. Às vezes lá consigo distinguir uma linha daqui, consegui roubar aqui e acolá. Mas todo o meu percurso enquanto maluquinho dos discos, do tipo que vai a correr para a discoteca Santo António, o último disco da Johnny Mitchell, você tem, e há do outro lado alguém, uma voz caridosa, que era no tempo em que havia vozes que conheciam do outro lado, que dizia assim, não tenho, mas tenho para a semana. Ele guarda-me, pronto. Isso é um tempo que as canções tiveram. Mas hoje é demasiado fácil, basta, se quisermos acompanhar o novo trabalho de um artista, está à distância de um clique. Isso também retira um bocadinho da nossa sede de conhecimento, o facto de estar muito acessível? Para mim retira tudo. Que eu, às vezes, mesmo os meus artistas favoritos, tenho alguma dificuldade em saber o que é que eles fizeram. Porque há uma onda demasiado indistinta, onde navega tudo, e esse tudo, muitas vezes, cria-me uma certa indiferença. Não é? Eu, ainda no outro dia, quase meio ano depois, passei na biblioteca e comprei o último disco de Caetano, que é um dos meus artistas preferidos. E disse, que grande disco, e ninguém falou dele. Portanto, há aqui, este disco de Caetano, se tivesse escrito há 20 anos, ainda hoje era um disco de referência. Mas como foi escrito agora, aquela cena, curiosamente, pouco tempo antes, um ano antes ou dois, tinha ido ver o Caetano ao Coliseu, um espetáculo brutal, com os filhos, cena muito forte. Eu estava a ver o espetáculo e à minha frente uma pessoa começou a filmar o disco, o concerto para o Facebook e a comentar, estou aqui a ver o Caetano, não sei quantos e tal. E eu estava naquela parte de indignação, a ver se ainda considerava pôr a minha parte de peixeiro de fora, mas logo houve outro alguém que logo ao lado que se adiantou e disse, você não pode fazer isso, o que é que você faz? Eu posso porque eu comprei, mas eu também comprei o bilhete e não sei. E enquanto concertava, portanto, nós caímos um bocado nisto. O objeto em si já não é muito importante, o que é importante é estar lá, é com ele. É dizer, eu estive cá, eu vi, eu filmei, eu falei. Eu acho que isso é um sinal dos tempos, pronto. Há quem, apesar de tudo, continue a considerar, de certa forma, a música mais completa das artes. Não é? Envolve muitas sensações. O Carlos é partidário também dessa visão? Acha que a música é mais completa do que outra arte? Ou é sempre redutor estar a fazer um barómetro quase nesse sentido? Eu acho que é um bocado redutor. Eu também falo um bocado assim porque a música é a parte que eu conheço melhor. Mas, por exemplo, eu, nos últimos anos, tendo a considerar que das artes que a mim mais me fascina neste momento é a dança contemporânea, porque não percebo nada. De maneira que estou sempre disponível para o encantamento e, sei lá, vi 2 ou 3 coisas da Pina Bausch e aquilo deixou-me muito petrificado no sentido, porque é uma coisa muito completa, não é? Tem a música, tem tudo. E tem, sobretudo, essa divagação geométrica do corpo que me deixa perplexo, porque eu não percebo nada daquilo, mas porque tem a ver um pouco com isso. A parte mais inocente de mim fica apanhada por aquilo. No resto, já não sou tão inocente. Sempre que estou a ouvir um concerto... Vai sempre buscar referências. Já ouvi isto, este gajo, não sei o quê. Por aí. Já não sou... E no cinema é igual. Sim. Porque eu também sou todos os quilómetros de filmes que vi até hoje, todas as referências, tudo isso. E cada vez também tenho menos dificuldade em deixar-me levar, mas ainda consigo, maravilha, desde que seja bom o filme. Antes de prosseguir, relembro que podem colocar questões ao Carlos T. Há assistentes disponíveis. Quem quiser colocar uma pergunta, basta chamar um dos nossos assistentes e depois pedem papel e caneta e escrevem a questão. Carlos, escutei com atenção o facto de ter dito logo no início que continua a escrever canções. Sim.
O seu processo criativo demorou muito, alterou-se muito desde a escrita de Chico Fininho, aquele arrebatamento inicial até o processo atual. O que é que mudou concretamente no ato da escrita de canções concretamente? Para já, o aspecto do computador, não é? Que é muito importante. O computador é possível despejar uma série de coisas para lá e depois editar, montar, experimentar, não sei o quê. Antigamente era à mão e era com a máquina passava-se à máquina e tal. Era um processo muito mais artesanal. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é mesmo a procura daquilo que se está a tentar fazer. E a canção é uma espécie de pequeno animal com manhas. Muitas vezes ela vai, aliás, como toda a criação, eu acho, em geral, ela às vezes, a gente pensa que quer contar aquela história, mas depois ela recusa-se, vai para outro lugar e é preciso ir atrás, e depois para, e depois... outras vezes não, outras vezes dá-se imediatamente aquilo que sei, magnífico e tal, mas outras vezes dura imenso, é como se ela aponte para outras zonas. Mas ao fim desses anos todos não há há um maior domínio da arte, ou não? Ou é presunçoso considerar isso? Eu acho que o maior domínio que existe tem a ver com a capacidade de dizer que não está bem. Isso sim, é um maior crescimento, mas no sentido de chegar até ela ficar acabada, é sempre a mesma dúvida, é sempre o mesmo caminho de pedras a percorrer. Às vezes não, às vezes são pedras ótimas que se resolvem rapidamente, mas de uma maneira geral é muito difícil quando ela se nega, quando ela quer ir para outros lados, é preciso andar ali numa corte contínua até ela resolver expor-se. E no que toca a temas, obsessões, detecta alguma grande diferença entre aqueles anos iniciais e as suas criações mais recentes, a nível de escrita de canções? Sim, há outro tipo de obsessões, outro tipo de procuras, sim. E tem a ver um pouco também com as ideias, não é? Eu não tenho números, mas acho que para se conseguir uma coisa de jeito é preciso deitar fora para aí umas 15, ou 20, não sei. Mas às vezes me passam de fogachos que estão destinados a isso mesmo, a desaparecer logo a seguir. São raras. Às vezes há uma boa frase ou duas que fica ali a pairar durante um mês, 2, um ano, até haver qualquer coisa que valha a pena puxar. Uma espécie de um fio de um novelo qualquer que se vai puxando. Mas não é quando a gente quer, não é? Como é que surgiu esse desdobramento por outros géneros que também marcam a sua escrita? Desde os contos, sobretudo ao teatro, que tem sido uma constante nos últimos anos. Como é que surgiu essa vontade de experimentar outros territórios que não os estritamente musicais? Surge a partir do momento em que uma pessoa se vai enfornhando também enquanto espectador. Eu acho que não há o criador, seja ele desde a humilde canção até ao romance mais elaborado, eu digo o mesmo que disse há bocado em relação às canções. Nós somos sempre o somatório de todas as coisas que vimos, todas as experiências impactantes que tivemos, todas as peças que eu vi que me fizeram sentir qualquer coisa de superior, digamos assim, e depois fica sempre ali qualquer coisa de um bichinho qualquer. E eu confesso que, como um bom filho dos anos 60 e dos anos 70, eu tenho um princípio hedonista que não consigo vergar, que eu tenho que ir atrás daquilo que me dá prazer fazer. Mas, por exemplo, o teatro nasceu de estímulos exteriores, ou seja, de convites, ou foi um desafio interior que o Carlos colocou-se a si mesmo? Também de convites, mas também de desafios que eu tinha, não é? Eu tenho que ligar música com peças e não sei o quê. Mas tem a ver também com o espectador que eu era, com todas as coisas, todos os fitéis que eu já tinha no jornal, não é? Todas as coisas que eu tinha visto e que me marcaram imenso. Há sempre essa questão e agora eu tenho que passar para ali. Esse lado não direi de diletantismo, mas de querer passar para outras zonas que me abram que me deem outra luz,
Isso depois é importante, é ter o outro lado dentro de nós, que é o leitor chato, o espectador chato, o outro que nos diz, opá, esquece, isso está muito mal. Eu, enquanto leitor, obviamente... Acha que está cada vez mais vigilante? Eu sempre estive vigilante, não é? Porque eu estava sempre a comparar com todas as coisas que eu achava que eram incríveis, não é? Isso também pode ser castrante, pode ser, eu não quero fazer nada porque a tua bitola é tão alta que tu esquece. Há de haver sempre ali uma negociação entre o espectador e o leitor chato e o criador que anda por ali a tentar fazer qualquer coisa. Há de haver ali um ponto em que os dois fazem ali um pacto qualquer. Mas é importante ter esse outro do outro lado que está sempre vigilante. Sim, sem dúvida. E o teatro, as peças de teatro em particular, não terão essa vantagem também de conferir um certo poder ao criador, ao dramaturgo, ao escritor, de ver as suas falas ganharem vida na boca de outras personagens? E isso é muito recompensador. Como é que vê esse processo? Mas repare, em relação tanto ao teatro como às canções, eles só existem não em função dos escritores, mas em função dos cantores e dos atores. Ou seja, sem cantores e sem atores, existem possibilidades de texto e de canção. Em última instância, são sempre os cantores e os atores, eles é que são os grandes heróis da questão. Mas dá total liberdade para... Não é uma questão de liberdade, é o texto está lá, depois tem a ver com a encenação. Mas um grande ator ou um grande cantor é que pode transformar uma canção ou um grande texto de teatro. Não é? Tudo se joga ali. Não é? O resto são coisas que estão escritas e são sempre possibilidades. Não é por acaso que as peças têm releituras várias e são sempre diferentes. Não é? Mas assim, em particular, enquanto criador, agrada-lhe que o encenador, os atores, vão por caminhos que não são necessariamente iguais àqueles que o Carlos pensou quando criou, quando escreveu aquele texto? Sim, claro. Aliás, não há outra hipótese, porque um texto de teatro é um texto limitado, à partida, não é? É um texto que tem um texto e depois dá sugestões. Olha, aqui acontece isto, há uma parede ou não há, ou não sei, e depois quem vier a seguir é que tem que reinterpretar um bocado aquilo, não é? E depois cabe à encenação e aos atores transformar aquilo. E isso é muito gratificante. Tal como é gratificante a canção, que existe em potência, é um texto com uma harmonia, uma melodia, mas se não houver um grande cantor aquilo não passa dali. Já prosseguimos, Carlos. Pela segunda vez vamos escutar o António Durães ler um excerto do romance Arquibaldo. A penumbra devolveu Novaes à Catedral de York numa manhã de novembro, quando uma estranha golfada de luz varreu o grande vitral. Mais tarde, num McDonald's, disse à prima que podia ter assistido a uma manifestação translúcida do Espírito Santo. Ela mergulhara uma batata frita no ketchup e dissera: nem com o alto patrocínio da Philips. Deus é uma necessidade espiritual que varia no tempo e no espaço. Só tu colocarias a hipótese de um capataz plenipotenciário com tiques policromáticos. Quanto tempo, pensou Novaes, enquanto a voz lhe saía da garganta e esvoaçava pela nave da igreja como um pássaro cego. Quando visitei a Catedral de York, percebi que era impossível erguer uma obra daquelas sem a fé guiando a mão do arquiteto. A fé deixa-me desconfiado. Não confunda a fé com a ideia do Deus judaico-cristão. Essa ideia tem 3000 anos, mas a necessidade do divino é muito anterior, porque é inata ao homem. A religião não passa da viagem organizada a essa necessidade. Há quem julgue que a tecnologia vai substituir a religião, mas basta um terremoto para as igrejas se encherem de povo, prostrando-se perante a ideia de um velho pai furibundo. Eu não sou contra a religião, mentiu Francisco. Mais importante do que a religião é a religiosidade. Você senta-se a ouvir um regato e isso é o rumor do sagrado. Para mim é só um regato. É preciso ouvir bem. Novaes esperou a resposta, mas Francisco era um jacobino preguiçoso.
odiava discussões religiosas. Além disso, o cheiro a cera puxava-o para uma sonolência agradável. Novaes continuou. O Gênesis é a história da carochinha aplicada à criação do mundo, mas foi um lance brilhante da teologia hebraica para vencer o politeísmo zoomórfico das tribos semitas. O Deus Uno uniu os judeus e assegurou-lhes a sobrevivência, enquanto outros povos da antiguidade se diluíram no grande fluxo da humanidade. Por que razão adere Roma ao cristianismo após tantos anos de perseguições? Francisco não fazia ideia. O assunto interessava-lhe, mas as pálpebras cediam a um quebranto embaraçoso. Novaes respondeu: porque os 1000 deuses do panteão deixaram de dar respostas e o novo culto, assente na capacidade de sofrer e na promessa de um paraíso além dor e além morte, era um bálsamo na Roma decadente. Um arrastar de pés anunciou um rancho de turistas. Francisco sacudiu o sono e tentou respeitar o curso da conversa. Faz-me confusão a cruzada contra o preservativo e o dogma da Imaculada Conceição. Veja o Vaticano como uma grande corporação. O Papa é o CEO e os cardeais são administradores. Os bispos são executivos com pelouros e departamentos. Recursos humanos, ecumenismo. Uma linha sustentará que a comunidade de Viseu não pode aceitar a supressão da castidade de Maria do mesmo modo que a de Viena. Outra recomendará o preservativo para estancar a fuga dos jovens, mas outra alertará para o perigo de pôr em causa os alicerces da vida. Os turistas avançavam como lémures tímidos pelo corredor central da igreja, câmaras fotográficas desempenhadas prontas a abocanhar a talha dourada. Um tipo de feições asiáticas, aprumado num fato bege de safari, parou perto deles e disparou a máquina em direção ao retábulo da Nossa Senhora da Rosa. A tarefa da religião, disse Novaes, é anular o acaso e o vazio, vedar o que se teme e desconhece. A própria ausência de Deus é um ato religioso porque pressupõe uma busca. Daí ser irrelevante a sua existência ou inexistência. Conta mais a ideia de bem implícita à ideia de Deus e de quem o serve. O ideal do cristianismo é isso. Pois, mas o cristianismo levou à Inquisição. E o marxismo levou ao stalinismo e ao maoísmo. O turista virou a cabeça e olhou-os com censura. Francisco rendeu-se à paz descomprometida do ateu de visita a uma igreja, o turista espiritual. Venha comigo às catacumbas. Este é o Lucas. Roubou a mala a uma mulher por esticão e o marido, antigo atleta de fundo, encurralou-o num estaleiro e desfez-lhe as rótulas com uma barra de ferro. Às vezes, levo-o à consulta de ortopedia. Este é o Condor. Vazou no corpo todas as drogas conhecidas. Vive de uma reforma por serviços de estiva em Roterdão. Traz um maço de Marlboro com cigarros embebidos em óleo de haxixe que fuma o dia todo. Este é o comissário. Um dia pôs-se a acenar com bandeiras imaginárias à porta do stand de automóveis onde trabalhava. Tem sempre ideias para programas de televisão, corridas de tratores, gincanas mirabolantes. Esta é Ofélia. Fuga, droga, prostituição. Arranjei-lhe um ateliê de jardinagem. Não há conceito de civilização mais avançado do que esta Europa. Cabe-me desagravar a nuvem que o mundo pôs sobre ela. Devo-lhe o primeiro amor, algo que um homem deve agradecer. Carlos, vamos entrar finalmente no Arquibaldo e, como se pode depreender pela excelente leitura do António, há muito para dizer acerca dele, mas vamos também procurar compreender o que é que, passados 23 anos, o levou, há 23 anos, em 1999, publicou o Voo Melancólico do Melro. Qual o apelo interior que o levou, antes de mais, a abraçar uma narrativa de muito maior fogo que é o romance?
Foi uma ideia que se pôs de contar uma história de uma refugiada judia que chega cá nos anos 40, 1940, e que decide ficar, uma das poucas que ficou. E depois há um filho dela que tenta reconstituir os espaços, tenta conhecer a mãe, sobretudo, tudo o que está para trás, porque tudo o que está à volta da família dele é um manto de silêncio. Esta ideia do manto de silêncio nas famílias é uma ideia que me agrada, no sentido de que a minha família também era um bocado assim, não se contavam histórias do passado, porque eram muito más. De maneira que eu, enquanto contador de histórias, interessa-me sempre levantar os mantos de silêncio. Esta família também tem o seu manto de silêncio, que pelos vistos é muito mais comum do que o que se pensa. E é isso que ele vai tentar fazer, e ao fazê-lo está também a entrar um bocado numa parte da história portuguesa muito mal contada e muito oculta e muito traumatizante, que é a própria relação de Portugal com os judeus, a começar na expulsão e no pogrom de 1506, onde também molhamos a sopa nos judeus. Aliás, há uma fala muito curiosa de uma das personagens que diz que somos sonsos, não é? Em relação a... Exato. Acha que é o que nos caracteriza nessa questão em particular? Essa questão ficou por resolver, por nomear até ao Jorge Sampaio, salvo erro, enquanto Presidente da Câmara, ter inaugurado uma coisa qualquer lá em Lisboa, em relação a esse momento da nossa história. Mesmo em termos literários, também não houve talvez até à saída do último Cabalista de Lisboa, por parte de Richard Zilla, não houve essa grande abordagem. Sim. Que é uma história que a geração de 70 falava muito bem. O Antero de Quental considerava que a decadência dos povos peninsulares da Europa se devia essencialmente à expulsão dos judeus, não é? Nós nunca tivemos uma relação muito forte com essa questão. E eu fiz isso, não é? Porque também mergulhei num livro muito interessante no meio destas, que foi um livro da Agostina Bessa Luís, que é Um Bicho da Terra, que é a história de um dos últimos judeus que saiu daqui no século XVII e que foi para Amsterdão e que se foi integrar na poderosíssima e próspera comunidade portuguesa de judeus de Amsterdão, que tem uma sinagoga brutal. E perdemos muito enquanto povo no desenvolvimento, claro, através perdemos dessas aquilo que eles hoje chamam de soft power e de, sei lá, gente capaz de pensar e de classe média. E ficaram só os inúteis, praticamente. Mas voltando um bocadinho atrás, li alguns numa entrevista, Carlos, que há uma figura bem conhecida de todos, a Ilse Losa, que também esteve um pouco ligada ao seu interesse. Julgo que li numa entrevista. A Ilse Losa foi, quando eu a conheci uma vez, através de um amigo comum, que nós escrevemos uma crónica mensal para o público inicial. Ela também escrevia, com ela de Pacheco e Bernardo Saraiva. E um dia eu conhecia e de repente percebi que ela era uma refugiada, só que ela não chegou com as mesmas... Quando ela chegou a meio da década de 30, salvo erro, 1935, e tinha um irmão cá, portanto não era a mesma situação. Mas, de qualquer dos modos, impressionou-me imenso conhecer alguém que teve de fugir da sua terra, que foi interrogada pela Gestapo, que viu a ascensão inicial do nazismo e que alguém percebeu, ou ela ou os pais, que lhe disseram é melhor sair daqui porque isto vai correr muito mal. E uma das coisas que eu nunca mais me esqueci que ela me contou foi o choque que ela teve ao chegar aqui e, de facto, encontrar uma cidade muito pobre, muito atrasada, onde as mulheres, por exemplo, nem sequer entravam nos cafés. E ela entrava num café, numa história, puxava um cigarro e aquilo era um escândalo, por exemplo. Isso impressionou-me imenso, o que terá sido, de facto, a vida de alguém que chega da Europa Central, que estava a preparar para entrar num cataclismo muito grande, mas, de qualquer dos modos, era a Europa Central, a Europa civilizada. Esta minha personagem vem da Checoslováquia, de Praga, que era uma das grandes capitais europeias, juntamente com Berlim, Viena, Paris, e sente exatamente esse mesmo choque de chegar aqui
e levar com este monumento de pequenez e de mesquinhez que era o Portugal do Estado Novo, a começar com 10 anos, não é? 10, 15 anos, que estava e que iria durar até ao 25 de Abril, mas que já estava lá todo desenhado. Sim, sim. Queria de algum modo, Carlos, que essa busca que é empreendida pelo personagem no fundo central é de algum modo, está cada vez mais em contraciclo com a tendência dominante da sociedade, ou seja, estamos com a dissolução, a desagregação dos laços familiares, há cada vez menos interesse em saber quem eram os nossos antepassados, ou julga que não é bem assim? Não sei ao certo. Talvez não há. Sim, em termos de mainstream, talvez haja um desinteresse maior e uma falta de curiosidade gritantes. Talvez sim. Mas na arte, talvez não. Há uma. Por exemplo, uma arte popular como o cinema provavelmente teria, embora sendo uma arte cara, provavelmente seria muito importante pôr-se a fazer estas questões, filmes sobre a nossa presença no mundo, no Brasil, no ultramar, filmes sobre isso. Curiosamente, alguns dos filmes importantes são feitos por brasileiros, questionando o seu passado, que inclui o nosso, não é? Mas isso é importante que se faça, que se consiga levar para o grande público essas questões, saber de onde vimos, exatamente a velha questão de o que nós somos, onde fomos vilões, onde não fomos, onde não tivemos momentos de grandeza, fazer o balanço, ser capaz de olhar para o espelho. Essa questão... Mas acha que faz sentido, por exemplo, foi muito comentado, não é para levar a questão para terrenos políticos, nada disso, mas, por exemplo, quando se vê um governante assumir culpas por um ato cometido, um ato criminoso, cometido noutra geração, há 40, 50 anos, como aconteceu na Guerra Colonial, acha que é uma reparação histórica totalmente justa que se deve fazer? Pode ser, embora isso nos possa levar a questões até quando é que é legítimo levar a reparação. Será que temos que obrigar, por exemplo, os italianos a pedir desculpa pela invasão de Roma? Não é? Por exemplo, até onde é que isso pode ir? Não sei. São questões dessas que eu achava que valia a pena discutir, não é? Porque apesar de tudo, nós vivemos também das sucessivas invasões. Não é? Não seríamos o que somos se Roma não viesse, se não viessem os árabes, se não viessem os visigodos, sei lá, toda essa gente, não é? Nós somos, os povos são uma acumulação de energias. Portanto, eu não sei exatamente quando é que começa ou quando é que acaba esse. Mas, por exemplo, em relação ao modo como nós, enquanto povo, tratamos ou lidamos com as minorias, acha que se tem assistido a alguma evolução ou, pelo contrário, é uma espécie de repetição de erros históricos no atropelamento de direitos éticos, nomeadamente de imigrantes? Isso é uma questão que nós, enquanto sociedade, temos de estar sempre prontos a questionar, não é? Será que nós vamos tratar mal depois de termos sido tratados mal, depois de termos estado nos bidonville, depois de termos ido aos magotes para o Brasil, para tudo quanto é lugar, e agora que somos um ponto de chegada, finalmente, na nossa história, que é uma coisa que aconteceu só 3 vezes aí nos últimos 40 anos, em liberdade, porque antes nunca fomos um ponto de chegada, éramos sempre um ponto de fuga, uma saída desgovernada muitas vezes. Agora que atingimos alguma prosperidade, temos que ser postos à prova no sentido de ter alguma generosidade, mas isso só é possível se soubermos quem somos. Se nós continuarmos a achar que sempre fomos assim, e se calhar há muita gente hoje que acha que sempre fomos assim, que sempre tivemos, uau, uma árvore de Natal magnífica em frente à câmara cheia de luz e não sei o quê. Todo esse lado mais imbecilizante que a cultura do consumo nos tem para oferecer, isso sim, é perigoso. Mas cabe um bocado a isso às artes, à arte popular, sobretudo, de contar essas histórias às pessoas e obrigá-las a perceber de onde é que vieram, com todas as glórias e tristezas e baixezas e tudo. Está lá tudo, porque tudo isso é material contável, tudo isso é ficcionável. Não é? Porque nós vemos os americanos, por exemplo, que conseguem fazer das suas maiores misérias filmes incríveis e conseguem entrar em contacto, contar a sua história no Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, mostram e mais ou menos tentarem perceber onde é que vêm, de onde é que são
supostamente. Apesar de tudo, nos últimos anos em Portugal tem havido uma maior abordagem, uma maior abertura, não só, por exemplo, no cinema, mas também na literatura, na abordagem desses temas históricos, nomeadamente a guerra colonial. Há finalmente uma maior atenção a esses temas? Eu acho que sim. A grande questão é saber se o público se interessa de facto por isso. Se isso são questões sexy, como se diz agora. A guerra colonial nunca há de ser sexy, o passado dificilmente será sexy. Provavelmente é a maneira de contar as coisas, não sei. E a curiosidade das pessoas. Se nós vivemos num país de pessoas que não são minimamente curiosas em relação ao lugar onde vêm e só são curiosos e só saem à rua quando lhes mexem no bolso, então estamos metidos num pequeno problema. Vamos trazer novas perspectivas e enriquecedoras visões sobre este romance, trazidas pelo João Goberne. Uma salva de palmas, por favor. Fique sentado para me ouvir. Ora bem. Bem-vindo, João. Muito obrigado. João, a primeira questão não é quase sacramental. Sei que leste o livro de forma atenta e, no fundo, quero saber como é que leste, o que é que te chamou, antes de mais, a atenção neste segundo romance do Carlos T. O que é que destacarias, em primeiro lugar? Olha, antes de mais nada, um ponto prévio, que eu tentarei que seja rápido e que tem a ver com isto. É um prazer estar aqui, conhecer-te, a ti, Sérgio Almeida, conhecer pessoalmente o António Durães, por quem tenho uma enorme admiração, poder ter reencontrado, ainda que de uma maneira fugaz, algumas pessoas que não vejo muitas vezes. Há de estar aí alguns do mestre Germano Silva e, portanto, o abraço já foi dado, é só para reafirmar, e reencontrar o Carlos T. O Carlos T, ao contrário do que possam pensar aqueles que acham que isto é tudo uma panelinha, é um homem com quem eu estive para aí, esta deve ser para aí a 6ª ou 7ª vez que estou na minha vida, e tivemos há bocadinho a fazer contas e não nos estávamos juntos há 17 anos. É coisa pouca, portanto não tem importância nenhuma. Em relação ao T, tenho que começar... e queria só dizer que em relação ao Porto de Encontro, é verdade, eu chego 10 anos atrasado, mas se tiverem em conta que eu conheci a minha mulher em 1984 e só consegui começar a namorar com ela em 2003... podem perceber que eu nunca chego a horas a coisa nenhuma. Há sempre ali um pequeno hiato. Mais vale tarde do que nunca. É verdade. Relativamente ao Carlos T, uma das razões que me leva a estar aqui, além do prazer, é tentar minorar a minha dívida com o T. E é uma dívida que tem 42 anos. Não o conhecia antes, não o conheci no seu magnífico arranque no Banco de Portugal. Conheci-o como se calhar a maioria das pessoas o descobriu, e o problema é que a dívida não tem parado de aumentar, e tendo em conta aquilo que são agora as revisões das taxas de juro e o aumento dos déficits e essas coisas, eu achei que vir aqui podia ser que atenuasse a coisa. O T é autor, para mim, de 2 dos discos fundamentais da música portuguesa dos últimos muitos anos. Um chama-se Mingos e os Samurais, e se quiserem, já como exemplo da multiplicidade que ele tem como autor, o Alto da Pimenta, que foi bastante maltratado por muita gente e que... As palmas são para ele. E que numa altura em que estamos a festejar, e eu acho que muito bem, os 40 anos do Por Este Rio Acima do Fausto, espero que haja alguma alma caridosa que se lembre do Alto da Pimenta. Depois, e estas serão talvez as obras, enquanto tal, que me levam a ser... Isto é perigoso porque ele ainda deve ter ligações ao Banco de Portugal, e eu auto-intitular-me como um grande devedor é uma chatice. Mas depois há as canções, e a gente podia ir, obviamente, pelas mais conhecidas, aproveitando eu para dizer que eu conheci o Chico Fininho, eu conheci a Rapariguinha do Shopping, eu conheci o Arménio Trolha da Ariosa, portanto, esses eu encontrei-os todos.
Mas este homem escreveu canções como, assim, de repente, As Regras da Sensatez, genial. O Cavaleiro Andante, que eu acho que é a melhor canção de engate que se pode dar, seja a quem for, em que geração for. Escreveu, obviamente, o Porto Sentido. Fragilidade vem de bem. Ora, escreveu, obviamente, o Porto Sentido, que o Sérgio já aflorou há bocadinho. Escreveu o Bairro do Oriente, que foi, curiosamente, a minha primeira paixão do hard rock, e escreveu aquela que, para mim, é uma das obras-primas da canção portuguesa, ou de escrita para a canção, que se chama A Gente Não Lê. Devia ser obrigatório parar e refletir naquilo. Ora bem, com isto tudo e com estas dívidas todas, depois há uma outra componente, que é, não vou falar do envolvimento do Carlos no teatro, não vou falar dos livros de poesia, até porque estão esgotados, eu ainda tive vaga esperança, porque lá em cima vi uns no expositor e fui perguntar se podia comprar. Não, são propriedade da biblioteca e os outros estão esgotados, portanto a gente não pode comprar. Queria falar numa coisa que me deixou muito satisfeito, ainda antes de ir ao livro, e que tem a ver com isto. Eu temia que o Carlos T. fosse uma espécie de Harper Lee portuguesa ou de J.D. Salinger português, que foram aqueles senhores que só fizeram um livro. Genial, endeusado, coisa, maravilhoso, mas depois mais nada. Está bem, eu esperei 23 anos, como toda a gente esperou, mas afinal há segundo livro e é igualmente bom. E digo isto porque eu acho que continuo a considerar o Voo Melancólico do Melro, eu diria, um dos melhores romances de estreia da literatura portuguesa nos últimos 50 anos. Não tenho grandes dúvidas. É evidente que a escala é só minha, a lista é só minha e não responsabiliza ninguém, mas não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Com isto tudo, o que é que eu tinha que dizer do Arquibaldo? As primeiras impressões, o que é que te suscitou, acima de tudo, a leitura do... Olha, eu acho que a vossa conversa anterior já foi bastante elucidativa a esse respeito. Pegando por uma ponta, eu acho que enfim, a figura da Ilse Losa e a figura da refugiada judia que fica em Portugal, para mim, vale uma espécie... Eu suponho que alguns dos presentes conhecerão a sopa de pedra de Almeirim, em que a própria pedra tem que lá estar, mas pronto, mas o que importa é o tudo à volta. E eu acho que a questão da refugiada judia que suscita o início da busca do Francisco Frade, que é assistente social lapidarmente definido pelo autor como o assistente social é um mastim do Estado, sublinha esta frase, mas essa procura é, no fundo, apenas a primeira das portas deste livro. Porquê? Porque me parece que toda a gente que entra neste livro, e além do Francisco Frade, temos senhoras que nunca mais acabam. Aquilo é uma porta giratória. Entra a Carmen, sai a Ofélia, entra a Renata, não sei se isso, de alguma maneira, tem alguma coisa a ver com a vida sentimental do autor. Enfim. Nem espero que ele vá responder a isso, como é óbvio, porque é um homem elegante. Mas estas personagens, a ideia que me dá é que andam todas à procura de alguma coisa. E atenção, isto não tem nada a ver com o À Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que é um livro tão genial, tão genial, tão genial, que eu acabei de ler o sexto de 7 volumes e confesso que acho o livro genial. Ainda não percebi nada, porque não se passa realmente nada. Então o 6º volume, que acabei há poucos dias, é maravilhoso, porque em 284 páginas o autor passa o tempo a dizer que houve uma namorada que lhe fugiu, que supostamente morreu, mas depois não há a certeza, e que... e depois descobre que uma ex-namorada vai casar. E em 284 páginas, basicamente, é isto que ele nos diz. Atenção, não estou a menosprezar a obra, é uma obra genial. Em termos de como se diz agora, de narrativa, andamos ali um bocadinho à dívida. Também não se trata das 7 personagens à procura de um autor. Não tem nada a ver com isso. O autor
a meu ver, está bastante resguardado neste livro. Eu acho é que são 7 personagens à procura de si próprias. E através das... Não são 7, são mais. As personagens deste livro permitem-nos uma coisa que é, se quisermos ir para o lado mais místico, é a procura da própria alma. Se quisermos ir para um lado mais protocientífico, é a procura de identidade, de raiz, tudo aquilo que se calhar agora vamos fazendo com menos assiduidade, com menos intensidade, sendo que não pensem que o Carlos T. escreveu um livro antigo, não tem nada a ver com isso. Aqui, como já ouvimos, pelo menos numa das passagens, há recurso a novas tecnologias, há a dinâmica que eu acho superiormente contada de uma cidade. Há uma espécie de via rápida que o Carlos T. consegue fazer entre os bairros, como é que se diz agora? Problemáticos, não é? Os bairros problemáticos do Porto e o mundo, porque vamos a Pequim, vamos a Vilnius, nem que seja para pedir ajuda financeira, vamos à Catedral de York, o mundo está todo aqui. E isso é que eu acho que é absolutamente sedutor, fascinante, inquietante e, em alguns casos, agressivamente inquietante. Não estejam à espera que este livro seja uma pera doce, porque não é. Tem momentos bastante agitados. Mas isto para dizer que há aqui uma transposição, e o Carlos já sublinhou isso com inteira justiça. Há aqui uma transposição do somatório de referências dele, de conhecimentos dele, de episódios dele, que ele depois... Atenção, isto também não é um livro de um exibicionista. Ele não vem para aqui dizer eu tirei o curso de filosofia, gosto muito de ler sobre história... em particular, a história das religiões. Eu tenho aqui citações dos clássicos, eles são os romanos, eles são os gregos, é o que for. As coisas aparecem naturalmente. E quando aparecem naturalmente neste... Eu não lhe posso chamar mesmo neste guião, porque não é um guião. Porque quem ler o livro vai perceber que não tem um princípio e não tem um fim. E isso é outra coisa que me fascina. Mas, quando as coisas aparecem naturalmente... O único fator que nos é transmitido é, lá vou eu, outra vez para a linguagem económica, valor acrescentado. E isso eu acho que é aquilo que hoje em dia mais me, por um lado, comove e, por outro lado, mais me agarra num livro, é que não seja linear, não comece exatamente no braço esquerdo da poltrona, nem acabe exatamente no braço direito. É um livro que, em alguns casos, parece que anda às voltas. Nesse sentido, deixa-me só... Desculpa que eu nunca mais me calava agora. Estamos a ouvir-te deliciados. Mas dirias que há um certo arrojo do autor, no bom sentido, porque é um romance que dá luta, como disseste, porque estamos habituados a que a grande parte das criações contemporâneas, no sentido mainstream, não é? De facilitar, de dar tudo ao leitor, ao espectador, e o Carlos criou um romance com várias entradas possíveis, ou seja, não aposta na tal linearidade. Nesse sentido, é uma batalha que é compensadora, dirias? É muito compensadora. Devo dizer que eu gostava muito, em certa altura, de citar uma frase cujo autor desconheço, que é eu não quero que pensem por mim, eu quero que me ensinem a pensar. E isso é uma coisa... Curiosamente, antes de nós virmos para aqui e de chegarem as pessoas que amavelmente aqui estão, um dos pequenos tópicos de conversa que tivemos lá fora teve a ver com os e-books e com o recurso ao Kindle e tudo isso. Eu não pratico nada dessas modalidades porque sou um rapaz também já antigo e enfim, ia caminhar a passos largos para a terceira idade. Mas, neste caso,
o livro do Carlos devia ter pelo menos um hipertexto, no sentido de há determinadas referências, há determinadas alusões, há bocadinhos de enriquecimento em que se devia poder carregar num botão e ir à pista que ele nos está a dar. Vai dar mais trabalho a quem ler, mas garanto que é muito compensador. Do ponto de vista de um arrojo, também acho que não se estava à espera de outra coisa. Este homem foi o primeiro a escrever merda numa canção em português. Agora há uma versão, ouvi há pouco tempo uma versão do Chico Fininho em que é cantada como vai o Chico Fininho com cenas na algibeira. Que era, ainda hoje a palavra merda parece que é um bocadinho... cheira mal, não sei, qualquer coisa. Portanto, a nível de arrojo, sim. Relativamente é muito engraçado quando tu agarras neste livro e te lembras, eu já li há uns anos largos, e te lembras do Voo Melancólico do Melro, é muito engraçado perceber, com tudo aquilo que eu gostei do Voo Melancólico do Melro, que o T hoje está um jovem irreverente. Ou seja, quando uns têm tendência para amadurecer, e neste caso amadurecer é sinónimo de se tornarem chatos e repetitivos, o T segue exatamente o caminho contrário. E este livro, tendo uma densidade, também não sei se diz agora, mas enfim, este livro tendo 212 páginas e o Voo Melancólico do Melro tinha à volta de 400, este é mais inquietante. E a inquietação, lá diz a cantiga, é uma coisa muito boa. Tocaste aí muitos pontos fundamentais que será impossível abarcar com toda a profundidade que mereceria, mas vamos dar a oportunidade ao autor também de dizer de sua justiça até em relação a essa ideia. Ele já escreveu um livro. Sim, mas da transgressão. Há um gosto pela transgressão narrativa muito forte aqui, que se calhar pode surpreender. Depende do que nós consideramos transgressão. Ou uma recusa do convencionalismo, daquela estrutura habitual. Ou seja, há eu diria uma liberdade grande. Talvez tenha mais a ver com liberdade. Eu próprio também não sei se seria capaz de escrever um livro dentro de cânones convencionais. Não sei se seria capaz. Por não conseguir dominá-los mesmo, provavelmente. Portanto, toda a escrita, neste caso, deste livro, foi também um bocadinho errática, no sentido da luta que se trava com o texto. Tem a ver um bocado que, quando eu falava há bocado que as canções às vezes querem ir para um lado, só que as canções são pequenas coisas. Aqui era uma coisa gigante. Então teve muito a ver com isso. Mas o processo de escrita do Carlos a escrever um romance é muito diferente do da escrita de uma canção? Em que sentido? São períodos mais extensos? Fale-me, se possível, um bocadinho desse processo. Está embrenhado. Há quem diga que a escrita do romance é quase uma maratona, não é? Extenuante até do ponto de vista físico. Sim, o que é que no meu caso não foi uma maratona, foi uma coisa que demorou imenso tempo. Portanto, foi uma coisa muito estendida no tempo, porque muitas vezes eu parei porque de facto tinha a ver um pouco. Eu achava que estava a chegar a um lugar para contar e depois eu não era ali. E então tinha que ir para outro lugar qualquer. Portanto, o texto nesse aspecto foi quase que ganhava vida própria, quase que era como se as personagens me viessem questionar e dizer, pá, estás enganado, não é por aqui, nós não queremos ir por ali, faz favor, experimenta ir para aquela zona de sombra. E pronto, eu lá ia, não é? E nesse sentido também foi um bocado devido à incapacidade de resolver as questões no momento em que elas se punham. Precisava de tempo. E depois, muitas vezes, como acontece nisto, a escrita tem um bocado destes efeitos. Muitas vezes há uma tendência a incorporar o que está a acontecer na realidade. Por exemplo, eu percebo, numa das versões anteriores do livro, não estava tão viva a minha velha parte, ligada à Inglaterra, às canções, aquela cena, aquela figura da Inglaterra enquanto segunda pátria, enquanto fuga, em contraponto a uma velha pátria, que era esta, e que eu achava
que só em Inglaterra, que não sei o quê, quando tinha 16 anos ou 17. Mas houve assim tantas, desculpe só voltar atrás, houve assim tantas versões do livro? Houve várias. Nem digo quantas, senão fica mal. Mas eu, nesse caminho, por exemplo, numa das últimas versões, não aguentei não pôr o meu terrível, a minha terrível decepção, que foi o Brexit. Então achei que tinha que ajustar contas com esta nova Inglaterra, que não está de acordo com a imagem mítica que eu tinha de uma velha Inglaterra. Portanto, achei que tinha que ajustar umas certas contas. Ou seja, isso foi a realidade que estava a acontecer, que se foi intrometendo naquilo que eu estava a escrever. Portanto, mas eu não resisti, portanto, tinha que ser. Portanto, deixa-me só dizer que para os interessados este livro também tem uma banda sonora e é boa. Porque do princípio ao fim temos, assim de memória, Thelonious Monk, João Gilberto e Stan Getz, Van Morrison, ainda por cima com uma canção genial, e um grupo de que talvez os rapazes da nossa idade se lembrem, chamado Gentle Giant, não é verdade? Não é para toda a gente, mas pronto, mas é o que há. Portanto, banda sonora temos. Depois, há uma componente que é particularmente importante, que é mais uma vez uma espécie de canal aberto entre a incorporação da atualidade, não é? E aquilo que se calhar é também uma parte da busca das personagens, que é a tal perenidade, que é a tal história que os antecede, que no fundo se calhar é aquilo que andamos todos à procura, que é qual é o nosso lugar no mundo. E entre estas duas coisas, o livro é este livro podia ser recomendado a quem tenha muito cuidado pela alimentação. Porque não tem enchidos, não tem aquela coisa da farinheira, nem chouriço de sangue, não tem nada dessas coisas. Não há nenhum capítulo que esteja a mais. Nem me parece, assim, de memória, que haja nenhum capítulo que esteja fora do sítio. Voltando com isto a dizer que este livro está longe de ser linear. Não esperem ter um tiro de partida e uma bandeira um tiro de partida à partida e uma bandeira de xadrez à chegada, porque não é nada disso que se trata. O mais interessante que vos pode acontecer é responderem a uma das perguntas mais importantes e que vai passar mais despercebida neste livro, que se julga que aparece, salvo erro, na página 35 ou 36, e é uma reflexão, imagina-se, que do próprio Arquibaldo, que é um super-herói, vindo fazer justiça às origens de Carlos T. e a sua leitura dos cómics. Ora bem, mas a pergunta é, eu tenho que reler, se me dão licença, que dessa tomei nota, e diz qualquer coisa como... É muito simples. A pergunta é qual é o significado das flores. Que no fundo, de uma maneira metafórica, simbólica, o que quiserem, a pergunta é o que é que andamos aqui a fazer, o que é que se passa à nossa volta e como é que isto tudo vai... Este também é um livro pós-pandemia, atenção, mas aí eu deixo... Voltava só um bocadinho atrás, João. Começaste bem a tua intervenção. Eu perco-me muito. Dizendo que, fazendo justiça ao enormíssimo legado das canções do Carlos T. Mas nem sempre é fácil, sabes bem disso, os escritores de canções, os grandes escritores de canções, fazerem a adaptação, passarem para o outro lado, tentarem colocarem o pé noutro ramo verde, chamemos assim, ou seja, aventurarem-se por outras incursões. Tudo isso ainda confere maior significado ao trabalho que o Carlos fez, o Carlos tem feito enquanto romancista há 23 anos e agora com este Arquibaldo, ou seja, é a prova de que estamos diante de muito mais do que um escritor de canções, não que seja um papel não menor, é redutor, longe disso, mas achas que sim, dirias que sim? Eu acho que em função daquilo que vocês conversaram,
quando eu estava ali sentado, e até do que já conversámos depois, eu acho que isto até fica mal. O Carlos T é uma das pessoas que eu conheço que pode fazer aquilo que lhe apetecer. Evidentemente que lhe vai sair do corpo e da cabecinha, mas teatro musical, eu acho que me falta-me ver um filme português com guião do T, guião e diálogos do T. E gostava de ver. Os diálogos aqui são absolutamente deliciosos, inventivos, Aquela delirantes por vezes. Foi apurado com o teatro. Aquela segunda passagem que o António Durães nos leu há bocadinho, quer dizer, como é que se discute o papel, a história e as consequências do cristianismo em diálogo? Quando, ao mesmo tempo, Há ali depois, uma síntese com certeza. Relativamente a escritores de canções, eu acho que nós temos a sorte, na língua portuguesa, de ter pelo menos 2 extraordinários exemplos de gente que se tornou mais notabilizada ou mais popular, se quiserem, como autora de poemas para canções e que depois se provou que eram também excelentes romancistas. Estou a falar do nosso Sérgio Godinho e estou a falar do Chico Buarque. Chico Buarque é um escritor maravilhoso. Claro que tudo isto perdeu importância no dia em que, finalmente, e para grande escândalo, lá está, da rapaziada da alta cultura, o Prémio Nobel da Literatura foi entregue a um homem chamado Bob Dylan. E aí mudou tudo. O paradigma mudou completamente. Felizmente, porque eu acho que como o Carlos dizia há bocado, e com toda a razão, haverá com certeza, e infelizmente, muitos portugueses que passarão a vida toda sem abrir um livro de poesia. Não haverá muitos portugueses que não ouçam pelo menos uma canção na vida, não é? E se a poesia que lhes chega através das canções for boa, coisa que é abono da verdade, se a gente ouvir grande parte das rádios nacionais hoje em dia, para já chamar aquilo canções, acho que é um bocadinho abusivo. E depois dizer que aquilo tem poesia, também, desculpem lá, vou ali e já venho. Mas nos casos em que o contacto com o universo poético, que é uma coisa que não acaba mais, for feito através das canções, bendita seja. Quer dizer, depois, evidentemente, há uns que se vão ficar por aí e há outros que vão tentar outras vias. Vamos já às despedidas, mas ainda há tempo para escutarmos uma derradeira leitura por parte do António Durães. Em Londres, Conceição sugeriu almoçarem no Primrose Hill. Saíram no metro em Chalk Farm e tomaram a Regent Park Road. O restaurante chamava-se The Brass e tinha um teto alto, talvez do antigo estábulo. Instrumentos de sopro pendiam das traves e compunham uma atmosfera de taberna frequentada por bardos do bebop. Francisco folheou o menu com um desespero exagerado. É mais fácil encontrar uma abadia para visitar do que uma sopa decente. Ao contrário de Portugal, onde há uma sopa em cada esquina e pouco de interesse para visitar. Por mim, disse Novaes, aceito um conduto pouco imaginativo para merecer um crumble de maçã à sobremesa. Conceição parecia folhear memórias associadas ao lugar. Com que personagens se cruzaria um cavaleiro circulando nas ruínas do Império Romano? Perguntou Francisco. Frades, ferreiros, camponeses, soldados? Porquê? Quis em tempos escrever uma banda desenhada sobre um cavaleiro gótico errando pelo vazio deixado por Roma. Conceição concedeu-lhe um pouco mais de atenção. Não aprecio o BD, mas percebo a ideia de uma personagem mais suja do que o príncipe valente da lenda arturiana. A retirada de Roma levou a Britânia a recuar à Idade do Ferro. A escrita só foi reintroduzida no século VI, como a cerâmica. Mas há uma ideia errónea de que a Idade das Trevas resulta só da desintegração de Roma. No ano de 536, um vulcão na América Central envolveu a Terra numa cintura de cinza e impôs um inverno planetário
que desregulou os ciclos agrícolas. O telemóvel tocou e ela, exibindo um mundo repleno e impartilhável, levantou-se e foi falar para um canto do restaurante. Francisco averbava o desânimo retroativo pelo facto de a sua grande ideia de decalcar um clássico de BD, quando Novaes disse: bateu à porta certa. A Conceição tem uma especialização em arquitetura militar romana. Uma imperceptível corrente de ar agitava um saxofone barítono. A tromba de latão incidia sobre Conceição e derramava-lhe sobre o cabelo uma poalha áurea. Essa poalha levou Francisco a pensar nela como uma escavadora de tumbas, uma operadora de espátulas, uma académica apacentando uma relação de amor e ódio com a Inglaterra para tentar impressioná-lo. E, celebrando essa hipótese frágil, mas consoladora, pediu o Borgonha de 35 libras da lista de vinhos. Era o Franz, disse ela, convidando-me para ir com ele ao Arafat procurar cavilhas da Arca de Noé. Lembras-te do Franz? O Beckenbauer? Não. O Patusco, para quem o século de Péricles se deve ao gás de etileno das furnas de Delfos, uma civilização nascida da tripe psicadélica de um oráculo. Vinho? Mas isto vai custar uma fortuna. Podia não ser bonita à luz do cânon em vigor, fosse ele qual fosse, mas a sua voz de contralto emprestava-lhe um toque de Lauren Bacall, docemente implacável. Seguiram para Camden, pela margem do canal. De novo o crepúsculo prematuro e brusco, a névoa ártica apelando ao folclore de silhuetas assassinas e baladas estripadoras, devoções ao chá preto. O som do órgão saiu de uma abadia em St. Mark's Square. Novaes e Conceição entreolharam-se. Purcell. Frederico sentiu a adaga do ciúme. Os bancos estavam ocupados. Tudo parecia demasiado cheio em Inglaterra. Ficaram em pé junto à pia batismal. Um gato desfilou pelo corredor. Uma mulher com gola de pastora recolheu e Francisco lembrou-se, ao som do órgão, de uma tarde em que caminhava com Melo e Carmona na travessa de Furamontes e um corpulento gato branco lhes bufara do cimo do muro. Continuava sem perceber o gesto bíblico com que serenara o bicho. Ele e os gatos. Conceição encostou-se distraidamente e murmurou: vou ao Museu Britânico, de manhã. A que horas é o teu voo? O odor álacre da paixão espalhava-se na abadia como incenso. Carlos, uma última pergunta antes de terminarmos. Não nos vais fazer esperar, não vais fazer esperar os seus leitores mais 23 anos até ao próximo romance. Pode ser que eu já não tenha tempo de escrever no próximo romance, não sei. Tenho uma ideia, mas não sei quanto tempo é que vai demorar. Carlos, Não, é possível que o Carlos escreva o seu próximo romance se mantiver este ritmo aos 90 e eu aos 85 cá estarei para ajudar no que for preciso. Gostava só de dizer uma coisa em função até desta última leitura. Eu há bocadinho, quando falei nos clássicos, nos filósofos, nas referências do Carlos, atenção, porque também há aqui a cultura pop. Já falámos da música, a Lauren Bacall passou, o Beckenbauer passou, há o Jack Lemmon, há a Elizabeth Taylor no seu papel. Jack Lemmon, muito recorrente, Elizabeth Taylor no seu papel de Cleópatra. Portanto, não partam do princípio que este é um livro chato, é tudo menos isso. De resto, a última palavra deste livro é ouve, que neste caso eu substituía por leiam, porque vale mesmo a pena. Mesmo que não conheçam o Carlos T. de nada do que ele fez para trás, é uma aventura. Desculpa. Não. Muito obrigado, João Alberto, pela tua brilhante intervenção. Quero agradecer também, claro, ao António Durães pelas suas leituras, ao Carlos T.,
obviamente, a todos vocês que marcaram presença, aos nossos parceiros habituais, Câmara Municipal do Porto, Jornal de Notícias, Livrarias Bertrand e Antena 1. O Porto Encontro regressa em outubro com uma grande sessão, cujo convidado iremos divulgar nos próximos dias. Estejam atentos. Mais uma vez, muito obrigado. O autor vai estar disponível aqui para assinar os livros que desejarem. Muito obrigado. A Porto Editora espera que esta sessão tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado pela vossa presença. O Porto de Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, das Livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1. Acompanhe toda a programação em portoeditora.pt/Porto de Encontro e deixe os seus comentários em facebook.com/Porto de Encontro. Obrigado e boas leituras.